Vamos agora para a nossa segunda questão da série de resolução de exercícios preparatório para a prova. Vamos observar o que o texto está falando. Então, para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utilizam-se precipitadores eletrostáticos. Sua função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. A figura ilustra um precipitador constituído basicamente por uma entrada e uma saída de gases e por um fio grosso de cobre conectado a uma fonte de tensão. Então a gente tem aqui a saída de gases, a entrada de gases e você tem aqui esse fio com carga positiva. O acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização. Isso aqui é muito importante. Induz a polarização de partículas poluentes. Os gases poluídos são injetados pela entrada de gases e os gases sem poluentes são lançados na atmosfera pela saída do precipitador. Então tá aqui, ó, a saída dos gases sem poluentes e aqui a entrada dos gases com os poluentes. E aqui, nesse fio, vai ocorrer a atração desses poluentes. Como é que isso acontece? Ele diz que é por indução. Então, ele induz a polarização. Vamos lembrar? Vamos supor que eu tenha aqui um corpo, que eu vou chamar de corpo A. Esse corpo, por exemplo, está eletrizado com carga positiva. Poderia ser com carga negativa. Mas vamos usar o exemplo da carga positiva. Eu pego esse corpo e aproximo de outro de mesmo tamanho, por exemplo, ou tamanho diferente, B, que está neutro. E aí você precisa lembrar, por exemplo, que se ele está neutro, aqui o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então ele possui cargas eletrizadas aqui dentro dele, só que em quantidades iguais. Positivas, mesma quantidade das negativas, e aí neutraliza. O que acontece então? Se eu trouxer esse corpo aqui para perto, vou trazer para perto. Quando eu trago ele para perto do neutro, o neutro vai agora ficar numa condição. Essas cargas que estão aqui dentro, no caso as negativas, vão sentir uma força de atração das positivas desse aqui. Então esse lado vai ficar todo negativo, porque as cargas negativas foram atraídas para cá para o lado esquerdo. Então esse outro lado vai ficar todo positivo, porque as cargas negativas foram embora para o outro lado. Nesse caso, esse corpo aqui, ele está polarizado. Ele está na condição de polarizado. Ele ainda está neutro, mas está na condição de polarizado. Com essa condição, ele sofre uma força de atração. Então, vai ocorrer entre eles aqui uma força de atração. Por quê? Porque as cargas opostas se atraem. O positivo atrai o negativo. E aí, ocorrendo essa força de atração, eles se grudam, eles se unem. E aí você precisa entender o seguinte: quando os poluentes entram junto com os gases por aqui, os poluentes vão sofrer o que a gente chama aqui, deixa eu apagar isso. Os poluentes vão sofrer aqui o que a gente chama de polarização. Então, olha uma partícula poluída, aí se esse fio está positivo, ele induz os poluentes a ficarem aqui desse lado tudo negativo e desse lado tudo positivo. Então, eles ficam polarizados. O que isso quer dizer? Eles são atraídos para o fio. O fio positivo atrai a parte negativa e eles são atraídos para o fio. Então, esses poluentes ficam grudados nesse fio. E aí, só os gases sem os poluentes que sairão por aqui. E aí, ele quer saber o seguinte: no precipitador eletrostático, as partículas poluentes são, vamos lá, atraídas e se acumulam no fio carregado. Pronto, essa é a resposta. Decompostas em moléculas não poluentes? Não é isso que está acontecendo.
ionizadas e podem ser lançadas na atmosfera? Não, elas não são ionizadas. Elas estão sendo polarizadas. E aí, por isso, sofrem atração. Continuando a letra C, letra D. Repelidas? Não, nem continua a leitura. Elas são atraídas. Induzidas a fazer ligações iônicas, formando íons não poluentes? Negativo. Não é isso que está acontecendo. Elas são induzidas, sim, a ficarem polarizadas. E aí isso causa atração e elas ficam grudadas aqui nesse fio positivo. Sendo assim, a gente marca então a alternativa A e vamos para a próxima questão.